A paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os levitas. Qual que é a verdadeira importância de um levita dentro de uma igreja? Será mesmo que os levitas, eles conhecem mesmo qual que é a função deles dentro da igreja? Será mesmo que eles estão andando de acordo com a Bíblia? E será mesmo que eles sabem que a função do levita não é somente estar louvando ou estar tocando um instrumento, mas sim que vai muito além daquilo que a gente pensa sobre o levita e como que o levita ele deve se comportar dentro de uma igreja. Porque o comportamento do levita, ele também vai muito além do que estar apenas tocando um instrumento ou estar apenas louvando para os irmãos. Como versículo base, eu trago aqui em 1 Crônicas, capítulo 23 e a partir do versículo 28. Eu vou pegar aqui apenas o versículo 28 e o versículo 30. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação e de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Versículo 30. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor. Então, meus irmãos, como a gente acabou de apresentar aqui, segundo a Bíblia, o dever do levita, ele vai muito além daquilo que a gente tem como entendimento próprio, né? Como levita. Por quê? Porque muitas das vezes, muita gente pensa que o levita, ele está ali só para louvar, só para tocar no instrumento, mas não, né? O levita, ele deve servir a casa do Senhor. Como que servir, né? Quando servir? Quando a casa do Senhor está precisando muitas das vezes de uma ajuda, seja numa limpeza, seja numa organização, né, das cadeiras, uma organização ali do púlpito, de qualquer coisa que a casa do Senhor esteja necessitando, também é função do levita servir a casa do Senhor, né? Por quê? Porque a gente vê que muitas das vezes o levita ele só está ali para louvar, para que ele toque o instrumento ali, para que o pessoal o veja. Mas não é isso, né? O foco realmente do levita é não somente levar a adoração, mas servir a casa de Deus com todo o amor, com todo o carinho, né? Porque também existe muitas das vezes do levita ele querer chamar a atenção só para si. E aí ele acaba esquecendo dessas outras coisas, né? Muitas das vezes a gente vai assim em uma igreja e o levita, será mesmo que o levita ali ele se consagrou antes, né, de estar louvando? Será mesmo que o levita, antes de estar louvando, ele leu uma palavra bíblica, que é muito importante também, o levita ele fazer essa leitura bíblica? Porque muitas das vezes a gente vê que o levita às vezes chega na igreja, se senta ali, onde ele vai ali fazer o louvor, e aí ali mesmo ele fica, não abre a Bíblia, só espera a oportunidade de ter para louvar. Então isso não é tão interessante. O importante é que a gente vá para a casa de Deus sabendo o nosso papel, a nossa função como levita. E a nossa função é sim levar a adoração, levar o louvor ao coração dos irmãos, para prepará-los para ouvir a palavra. É uma função muito importante, mas além disso, a gente tem que entender que a nossa função também é servir a casa de Deus. E uma coisa que eu quero deixar aqui como ensinamento, né, que a gente aprendeu na nossa igreja, que é sobre o comportamento nosso como levita. Numa palavra devocional, a gente teve o aprendizado de que a gente para os instrumentos e aí coloca assim um fundo musical e a gente vai acompanhar a palavra devocional junto com os irmãos, né? Sem instrumentos, sem nenhum barulho, somente a leitura da palavra devocional, né? E muitas das vezes a gente tem visto que durante a palavra devocional, que a gente tem que ter uma reverência, né, durante a palavra do Senhor, a gente também tem visto que às vezes, em outros ministérios que a gente visita,
Os levitas estão ali, às vezes nem abrem a Bíblia, né, para ver o que é que está sendo dito ali na palavra devocional. E mesmo assim, quando vai pregar, quando alguém vai pregar, o levita nem se tem o dever, né, de abrir a Bíblia, de acompanhar ali a pregação. Não, mas o nosso comportamento tem que ser diferente. O nosso comportamento tem que ser de servir a casa de Deus e de acompanhar também. Porque muito se vê também que é muito difícil um levita fazer a leitura bíblica. Eu já ouvi isso aí de outros irmãos, de até outras pessoas de outro ministério, de que o levita ele vai só para tocar um instrumento, só para louvar, mas cadê a verdadeira essência, que está aqui, que é a palavra do Senhor? Então a gente tem que ter cuidado com isso. O levita ele tem que estar firmemente focado não somente na palavra de Deus, como também na hora de louvar e engrandecer o nome dele. O que é muito importante, a gente conhecer também as Escrituras. É muito importante para nós que somos levitas. Bom, e agora eu vou deixar para vocês aqui um versículo que se encontra em Isaías, capítulo 29, e o versículo 13, e que diz assim: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. É muito importante a gente sempre estar atento com as nossas atitudes, que a gente pratica fora da igreja, porque não adianta eu estar falando dentro da igreja, louvando o louvor que fala de oração, mas quando eu chego fora da igreja eu não pratico aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou louvando. Então é importante a gente sempre procurar nos analisar e ver aquilo que está certo e aquilo que está errado, porque é tão bom quando a gente está bem com o Senhor, que a gente está tomado pelo Espírito Santo, e através do nosso louvor a igreja ela também é cheia do Espírito Santo, e a gente consegue transmitir isso para a igreja. Assim como Davi, ele passava um sentimento de paz para Saul, quando Saul era rodeado daqueles espíritos malignos, que Davi tocava aquela harpa e os espíritos iam embora, porque através do louvor também é uma forma de combater o mal. A gente sabe que o louvor ele prepara os nossos corações ali na igreja para a hora da palavra. A gente sempre está ali mais leve, com os louvores no nosso coração. Então só assim a gente faz essa transmissão para a igreja, porque não é simplesmente chegar lá e louvar para se aparecer, como já foi dito. O nosso louvor também tem várias e várias funções, que é tocar aquele coração. Às vezes o irmão chega na igreja precisando de uma resposta, precisando de um conforto, e através daquele louvor ele sai dali renovado e sai dali renovado. Então, que a gente venha sempre estar procurando nos analisar com as nossas atitudes que a gente também faz lá fora. Porque, às vezes, a gente pode estar ali louvando, mas o nosso coração, como está dizendo aqui, nosso coração está longe do Senhor. A gente só louva a Deus com os lábios, mas o coração e o pensamento está longe. Mas não, o nosso pensamento sempre tem que estar no Senhor, porque só assim Ele derrama a sua glória. E um ponto muito interessante que eu até pegando aqui uma brecha aqui na fala da irmã Giovana, é sobre os levitas, ele ter também esse compromisso com a casa do Senhor, chegar cedo, na hora do culto, verificar se os instrumentos estão ali afinados, e quando sair, já que a gente é o primeiro a chegar, ser o último a sair. Por quê? Porque ali a gente está demonstrando o carinho que a gente tem pela palavra do Senhor. A gente quando sai, quando termina o culto, o ideal é que a gente venha a verificar como que está o ambiente ali, que a gente está tocando. A gente organizar aquele ambiente ali que a gente está, a gente guardar certinho os cabos, os instrumentos, deixar tudo organizado para que no próximo culto esteja tudo certinho ali, já tudo afinadinho, tudo certinho. Então a gente também tem que ter esse cuidado com o ambiente que a gente está ali. E a gente chegar cedo para que a gente possa estar verificando os instrumentos,
para que possa não ocorrer algo como chegar na hora do culto ali, a gente chegou em cima da hora e está desafinado. Um exemplo. Não, a gente tem que chegar primeiro e ser o último a sair, né? E uma parte que a irmã Giovana também falou aqui, que é muito importante, a gente estar treinando, né? A gente está louvando fora também, para que quando a gente chegar na igreja, a gente já está ciente do louvor que a gente vai apresentar ali, que a gente vai tocar os irmãos, para que a gente não chegue despreparado na casa do Senhor. É muito importante, porque às vezes a gente vai chegar ali e vai ter uma oportunidade, e se a gente não estiver preparado, né? Se o instrumento não estiver afinado. Então isso é muito importante, que a gente seja o primeiro a chegar e o último a sair, né? Que a gente venha a entender que a função do levita, ela vai muito mais além do que só apenas louvar ou tocar no instrumento na casa de Deus. É muito importante a gente entender que o levita ele tem um papel muito importante na casa do Senhor, e que o nosso papel é esse, é levar a adoração, é cuidar da casa de Deus. É muito importante para a gente ter esses ensinamentos e aprender uns com os outros, e principalmente com a Bíblia. E como um versículo de reflexão, eu vou deixar aqui um pequeno versículo que se encontra em Lucas, capítulo 12, e a partir do versículo 34, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, nós que somos os levitas da igreja, devemos nos encontrar verdadeiramente com o nosso coração virado para Cristo, virado para Deus, para que assim a gente possa realmente levar um louvor de adoração, para que possa tocar aos irmãos, né? Então que a gente venha ser esse tipo de pessoa, esse tipo de levita, que a gente esteja lendo a palavra de Deus, que a gente venha a encontrar o nosso verdadeiro tesouro no coração de Jesus, que a gente venha a entregar nós mesmos primeiramente a Jesus, que a gente venha a dizer que o nosso louvor, a nossa adoração é exclusivamente para que chegue a Jesus e que possa tocar também aos irmãos. Como a irmã Giovana falou aqui, às vezes o irmão está precisando de um louvor ou de uma palavra, e a nossa função ela é muito importante, que ali a gente vai levar aquele louvor, né? Vai levar aquela palavra de reflexão para os irmãos, vai levar ali aquela palavra para que o irmão ele se conforte, né? Diante de Cristo. E é muito importante que a gente saiba disso, que a gente leia, que a gente venha a ter uma comunhão com o irmão, assim como a gente deve ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos.